Fala turma, Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje a gente está gravando o segundo vídeo da nossa ida para Penápolis, uma cidadezinha no interior de São Paulo que não é mais tão uma cidadezinha assim, eu considero ela como uma média cidade, né? E ida é uma palavra muito forte, na verdade, né? A gente já tem o primeiro vídeo aqui do canal do nosso trajeto de Rio Preto para Penápolis, né? A gente parou ali atrás. Eu vou deixar o vídeo dessa primeira parte, né, aqui nos comentários do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui do canal, tá bom? E agora, né, a gente vai de fato rodar dentro da cidade e ver alguns atrativos ali, sem apelo turístico nenhum, tá? É só rodar mesmo de curiosidade dentro da cidade e ver algumas coisas. E aqui a gente está num campo aberto, né, onde que os oleiros, né, ali atrás daquelas árvores, a gente tem algumas olarias, né, que fabricam tijolo, tijolinho baiano e telhas, e aqui são onde que eles extraem, né, toda a sua matéria-prima para produzir esse material. Beleza, turma? Então é isso, né? Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Toda terça-feira vídeo novo aqui pra vocês. Fechou? Vambora. Entrar aqui. Olá. Bem? Tiazinha ali só esperando a vida passar, hein, turma? Olha isso. Olha a humildade desse povo, cara, que trabalha nessas olarias, né? Tijolo, que são os tocos, né? As madeiras que eles usam para abastecer esses fornos, né? Então isso daqui é tudo forno. E ali, beleza? Estão abastecendo o caminhão. Acho que eles devem pensar, né? O que esse louco tá fazendo aqui? Porque não deve ser comum, né? Alguém gravando o vídeo entrando aqui nesses lugares, cara. Olha isso. Aqui tem uma areia bem fininha. O que será que é ali pra frente? Tem bastante coisa seca. Ali pra frente tem uma mata que tá mais verdinha. E ali parece que tem um descampado, cara. O que será que tem naquele descampado? Fico pensando, né? Imagina vindo um caminhão aqui na contramão. Onde que eu enfio a moto pro caminhão passar, né? Uma caatinga, um deserto. Será que os oleiros eles extraem sua matéria-prima daqui, cara? Parece que sim, né? Parece que sim. Interessante. E ó, o mata-burro. Bom, chega de olaria, né, turma? Vamos embora? A moto tá bem inclinadona aqui, cara. Tá quase 45 graus. O pezinho deu uma afundada aqui. Graças a Deus não caiu. O grande problema agora é montar e não queimar a perninha. Então, vamos tentar colocar ela aqui em 90 graus. E a gente monta. Ai. É, cara, eu tenho 1,82 de altura. E às vezes eu sofro aqui nessa moto, viu? Então, abaixo de 1,70, cara, sei lá, 1,70, 1,75, a pessoa pode passar por uns bons bocados, viu? Com essa moto aqui. Bora! Cara, eu não tinha reparado, hein? Olha que pé roxo maravilhoso, cara. Bonito pra caramba, hein? Tomar cuidado com a estrada aqui, ó. O negócio chama tanta atenção. É perigoso até eu cair, cara. Que lindo, velho. Isso aqui na moralzinha. Pronto. Aqui me parece ser, turma, uma pequena comunidade de oleiros, né? Eu ia falar olheiro, mas uma pequena comunidade de oleiros, né? Dos trabalhadores aqui dessa região. Galera,
Aqui a gente vai visitar um ponto de interesse, né? Um ponto curioso aqui da cidade de Penápolis. A gente ainda não chegou no centro, né? Mas a gente já está dentro da cidade em si, né? Dentro da região geográfica aqui da cidade. Penápolis é uma cidade que tem mais de 100 anos. Ela foi fundada em 1908. E a primeira família, cara, a primeira família, ou uma das primeiras famílias, né, que vieram aqui para a cidade para poder fundar, para poder colonizá-la, né, foi brutalmente ceifada aqui das suas casas, né, da cidade, pelos índios, né. Então essa região era povoada por índios. E as pessoas, né, as primeiras famílias, né, acabaram sendo ceifadas, né, foram massacradas pelos índios. Aqui fala um pouco mais, ó. Esse é o cemitério dos desbravadores, onde estão enterrados 11 desbravadores mortos em 1886. Um pouquinho antes da fundação da cidade, inclusive, né, 20 anos antes. Em conflito com os índios Caiagangues. O massacre ocorreu durante um mutirão para cultivo de roça na fazenda Joaquim Evaristo Pinto Caldeira, no então patrimônio do Nossa Senhora dos Passos, causando esvaziamento da região, né? E aqui é o cemitério, né? É onde as pessoas, né? Onde os 11 colonizadores foram mortos. Essa área é mantida pela prefeitura, tá? Então, daqui para cá é propriedade particular, daqui para cá é propriedade particular, mas esse terreno e o cemitério aqui é um ponto de interesse, né, cultural, falando assim, né. Olha isso. Homenagem aos desbravadores mortos no ano de 1886, em confronto com os índios Caiagangues. É alguma liga metálica. Tá aberto. Aqui tinha algumas árvores que foram queimadas. E aqui as pessoas que foram mortas, né? Cara, que gozado, velho. Não no ponto de vista de ser engraçado, né? Mas a gente fica refletindo, né? Sobre as ações humanas, né? Os prós e os contras da colonização. E por fim, o destino de todo mundo vai ser esse, né, cara? Então, independente se você é um índio, independente se você é um colonizador, se você é pobre, rico, se você é preto, branco, mulher ou homem, todo mundo vai acabar aqui, cara. Eu não tenho medo desse destino, né? Eu tenho, na verdade, medo de não cumprir o meu propósito aqui na Terra, né? E a gente passa a vida tentando descobrir qual que é o nosso propósito, né? Eu ainda não descobri o meu. Vou confessar que o meu propósito ainda é uma incógnita. Pode ser que talvez o meu propósito já está sendo executado e eu não sei, e talvez eu só vou enxergar isso daqui a alguns anos. Ou pode ser que o meu propósito ainda vai surgir, né? E vocês, já acharam o propósito de vocês ou não? Escrevam aqui nos comentários. Vambora! Dei uma atolada aqui no areião, olha isso. Bem na frente dessa queimada aqui, hein, turma? Olha isso, que doideira. E parece que tem uma igreja ali, ó. Uma fazenda enorme ali na frente. E aqui tem uma igreja. Ai. Bora.
passei por um areião ali, galera, que foi brabo, viu? Foi brabo. Eu não sei como que eu não caí ainda com essa moto, dado a altura dela e a falta de habilidade, né, que eu tenho e andar em terrenos acidentados, cara. Foi Deus. Acho que é sempre Deus aqui que segura e mantém essa moto equilibrada, cara. Não tem outra explicação. Se bem que não deve ser muito custoso, né, pra moto cair ali num areião, numa velocidade baixa, ou até mesmo com relação à integridade física, né? Não deve causar grandes prejuízos, né? Dependendo ali do tombo, óbvio, né? Se a moto cair em cima do seu pé, lascou. Mas seria maravilhoso, né? Seria excelente gabaritar a vida sem nenhum tombo, cara. Eu nunca caí de moto, graças a Deus. Vocês devem ter percebido que eu sou bem cauteloso, meio bundão às vezes. Mas o resultado de ser bundão é que eu nunca fui pro chão, cara. E eu quero gabaritar a vida assim. Mas, Bruno, na vida a gente tem que levar uns tapas, tem que cair, tem que se lascar pra aprender. Concordo em alguns aspectos, galera. Concordo em alguns aspectos. Em outros que envolvam integridade física, cara, não. Devem existir outros caminhos mais seguros, digamos assim, né? Agora, em quesito de relacionamentos, em quesito financeiro, no quesito familiar, no quesito profissional, sim, vão ter vários tombos ao longo da vida, né? Não tenho dúvida. Mas com relação à integridade física, cara, não concordo, não vou assumir isso, cara. Eu vou fazer de tudo aqui para que eu não entre nessa estatística. E a opinião de vocês? Escrevam aqui nos comentários, quero saber. Que a gente tem uma... É, cada susto, hein? Meu Deus! Só aquele sustinho pra eu ficar ligeiro. Apareceu esse carro aqui do nada, nem tinha visto. Aí não dá pra competir em velocidade com o carro não, ó. Ele passou tranquilo aqui no areião e eu vou ter que ir com os pezinhos no chão, ó. É isso. E eu vou tentar não parar pra não atolar, cara, porque tá fundíssimo. Olha isso. Cansa, hein? Cara, tem um grande risco. Imagina isso daqui depois da chuva. Ó, a lama que deve ficar, hein? Rapaz. Vocês viram a linha ali, galera? Tomar cuidado, hein? Preciso colocar um cortador de linha de pipa aqui nessa moto, cara. Isso é um indício que chegamos em Penápolis. Aparentemente a gente entrou aqui por uma área bem humilde. Bem humilde, ó. Tem uma área aqui com muita criança brincando. Aqui tem uma igreja que parece que é nova, né? Ou é nova ou ela tá passando por uma bela de uma reforma. Mas aqui me parece ser o subúrbio, né? A perifa, né? Se bem que não existe periferia em cidades do interior, né? Mas talvez a parte mais humilde, digamos assim. Vamos nos aprofundar lá para o centro. Vamos ver o que tem de bom aqui em Penápolis, cara. Penápolis já é uma cidade grande, viu?
É uma cidade que caberia tranquilamente aqui, só falando sobre a cidade, uns 2, 3 vídeos talvez, né? Ali a gente tem alguma indústria, tem umas chaminés. Aqui já começa a ter um pouquinho de movimento, né? A gente está chegando aqui no centro da cidade, então já começa a se movimentar mais, né? Porém, mais carros e motos, né? Gente na rua, como vocês estão vendo, não tem nada, cara. Cara, eu ainda não me acostumei em vir assim para essas cidades do interior e ver prédio, cara. É meio estranho, sabe? Parece que não encaixa. Um randandan ali empinando. Né? Estranho. Olha aí. Deve ter uns 20 andares, talvez 18. Aqui a gente tem o tal do Educandário Coração de Maria. Será que é isso? A escola? A faculdade? Deve ser uma escola, né? Um colégio. Particular ou público? Chutaria que é particular. Cara, aqui nós temos a Praça Carlos Sampaio Filho. Se eu não me engano, essa daqui é a praça principal da cidade, galera. Ou a maior delas, né, na verdade. Ali a gente tem uma fonte que tá todo vapor. Olha que legal. A fonte tá rolando. Ali a gente tem uma escola. Ali a gente tem um palco. E aqui tem vários comércios na região, né? Vamos dar mais uma volta. Se bem que agora é 1h da tarde, né? Então a galera deve estar almoçando ou descansando pós-almoço, né? Por isso que tá tranquilo assim, de fluxo de pessoas. Além de ser um sábado, né? Que é um dia mais parado mesmo. Domingo então, vixe, deve ser um marasmo aqui. Vai ter alguma coisa. Tem até um ônibus ali de som. Aqui parece ser de fato o centro mesmo, né? Que a gente tem um pequeno calçadão. Aqui tem um barzinho. Eita! Parmegiana com fritas ali, maravilhoso, hein? A galera da ótica, Dente Transitions. Cara, olha que antigo que é esse prédio. Provavelmente deve ser tombado, né? Patrimônio histórico, alguma coisa do tipo. Aqui a gente tem a igreja matriz da cidade, né? É uma igreja que se chama Santuário São Francisco de Assis. Olha o tamanho dessa igreja. Interessante, cara. Aqui tem vários imóveis que tem uma arquitetura bem antiga. Aí é engraçado, né? A parte de baixo eles adequam suas vitrines, né, para ser moderno, como por exemplo aqui a Chiquinho Sorvete. Entretanto, a parte de cima, né, a gente tem essa visão mais antiga, né, esse negócio meio colonial. É o novo brigando com o velho, né? É o novo brigando com o antigo. Casas Bahia. Eita. Será que vai quebrar, galera? Casas Bahia faz parte da cultura brasileira, né? Não é só um varejo, né? Uma loja de móveis e eletrônicos, mas faz parte da cultura, né?
mais do que Ponto Frio, mais do que Magazine Luiza. Quem não conhece alguém, ou quem nunca fez um carnê nas Casas Bahia, né? Não é o gostoso, o carnezinho gostoso é da Magalu. Galera, a gente vai passar num lugar agora que é bastante importante aqui para a cidade, mas eu acho que está fechado. Vamos ver, entrando nessa rua aqui de acordo com o Maps. Ah, é aqui mesmo. Puta que pena, cara, tá fechado. Estacionar aqui para vocês verem. Aqui é um museu. Na verdade, aqui foi a primeira casa de Penápolis, cara. Que obviamente, né, tem um baita de um interesse cultural, né, de um interesse social. E ele foi transformado num museu. Entretanto, né, eles funcionam só dia de semana, cara, que pena. É uma pena, né, cara, porque a cidade poderia aproveitar isso daqui como um atributo turístico. Bom, como eu tava dizendo, antes da bateria da GoPro aqui acabar, é uma pena, né, cara, porque a cidade poderia aproveitar isso daqui como um belo de um atrativo turístico, né, no final de semana, porque muitas pessoas não conseguem vir durante a semana das 8 às 11 ou das 3h30, das 13h30 até as 16 horas, cara. Pô, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira casa de Penápolis, a morada dos frades. Aos 21 de outubro de 1908 chegaram os freis Bernardino Boaventura, Sigismundo de Canazei e José de Cassana. No dia 25 desse mês, Frei Bernardino celebra a primeira missa da fundação da cidade. Os freis passam a residir nesta hoje chamada Primeira Casa dos Freis, aqui localizada na Rua dos Capuchinhos, também conhecida como a Primeira Casa de Penápolis, é uma das construções mais antigas da cidade. Recebeu essa denominação porque foi o local que abrigou os frades capuchinhos, que faziam um trabalho de orientação religiosa, escolar e também servia como hospital, cara. Que da hora, velho. Eu queria ver lá dentro como que é. Interessante, né? Bom também que eles fizeram essa cobertura aqui para poder preservar, né? Tanto do sol, né? Dos raios ultravioletas, mas também de vento, de chuva. Legal. Muito bueno. Muito bueno. Pena que tá fechado, né? Vambora. Cara, eu achei o asfalto aqui da cidade bem ruim, hein? Bem ruim. Olha que a gente tá num local que parece ser bem bom, assim, com relação a comércios, a movimento. Então, sei lá, faltou um pouco mais de cuidado da prefeitura aqui com o asfalto, cara. Ó, aqui não pode buzinar. Por que não pode buzinar? Deve ter alguma casa de repouso aqui, né? Ah, é um hospital, ó. Santa Casa. É, pode buzinar não. Vai, Ranger. Ah, meu amor. Maluca, né? Tava meio errado também, tava meio errado. Devia ter esperado um pouquinho pra ver o que ela ia fazer. Mas tá bom. Aqui é o estádio. Aqui é o estádio. É um estádio grande, galera. Olha o tamanho dessa arquibancada. Aparentemente é uma arquibancada nova. É, estão construindo agora. Será que é particular ou será que é da prefeitura?
Associação de Atletismo Penapolense. Eu acho que dá pra gente ver o estádio por aqui, ó. Olha lá, dá pra ver um pedacinho do campo, na verdade, né? Aqui tem uma casinha. Legal, né? Quando tem jogo aqui, quem mora aqui nessa casinha assiste de camarote. Agora, se faz parte aqui do estádio, eu não sei, porque tem essa divisão aqui, né? Interessante. Bora. Ah, aqui é a bilheteria. Estádio Municipal Tenente Carriço. Bilheteria. Ih, parece que ele tá desativado, talvez? Deixa eu ver. Ah, deve estar fechado, né? Fechado? Não tem um vidro, não tem nada, tá uma sujeira. Olha isso. Ixi, aqui não passa uma mão há muito tempo, hein? Cara, que pena, velho. Como pode? Ah, não. Acho que provavelmente deve funcionar só essa bilheteria aqui, né, turma? Deve ser, porque é a única que tá fechada. E ali tá aberto, então, como não é grandes coisas, né? Então, eventualmente, é só essa daqui que funciona, né? É isso, turma! Penápolis, cidadezinha grande, hein? Como eu disse pra vocês ali um pouco mais cedo, daria tranquilamente pra gente gravar uns 2, 3 vídeos aqui, só do centro da cidade e de todos os atributos que ela tem aqui, né? Parques, museus, coisas mais pitorescas, tem o próprio estádio, enfim, né? Daria pra gente gravar mais. Mas o intuito mesmo foi só mostrar pra vocês ali de um modo superficial e também incentivá-los, né, a fazerem as suas próprias explorações. Fechado, minha turma? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar uma olhada, tá bom? Custa nada pra vocês e pra mim me ajuda bastante. Vamos embora alcançar os 2.000 inscritos aqui e fiquem com Deus todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ai, a lombada. Oh, tchau.